Sem dúvida, um dos grandes personagens dentro da história da igreja foi o querido pastor, teólogo, filósofo Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards, ele adotava uma filosofia naquilo que diz respeito ao papel da pregação na congregação. Qual era o papel que a pregação deveria desenvolver na vida de todos os membros de uma igreja local? E é daí que surge o slogan, o conceito de luz na mente e fogo no coração. Há alguns anos atrás, lendo esse pequeno livreto, A Supremacia de Deus na Pregação, publicado pela editora Shed, escrita pelo querido pastor John Piper, eu tomei conhecimento desse conceito, que muito me impactou. Jonathan Edwards, ele tinha um entendimento que a pregação ela tinha como papel principal, além de ser fiel às escrituras, ou seja, ser uma pregação bíblica, ela devia também ter o papel não somente de transmitir conhecimento, mas também atingir os corações. Então, Jonathan Edwards, ele trabalhava muito a ideia de afeições santas. Ele tinha a ideia, ele trabalhava o conceito de que as nossas ações elas são movidas pelos nossos sentimentos. Então, a partir do momento que nós, como cristãos, tivermos sentimentos santos, isso irá nos impulsionar a ações santas, a uma vida piedosa. Então, ele trabalhava essa ideia, que o pregador ele deveria transmitir conhecimento através do púlpito, mas para que esse conhecimento transmitisse, alcançasse os corações da congregação, dos membros, para que assim aquela igreja, aqueles irmãos, eles tivessem uma vida santa, uma vida piedosa. É daí que surge então essa ideia de luz na mente e fogo no coração. Em 1744, Jonathan Edwards ele pregou um sermão por ocasião da ordenação de um pastor, onde, baseado no texto de João 5,35, tendo como referência João Batista, ele diz o seguinte: João era uma candeia que queimava e irradiava luz. Então essa foi a expressão que Jonathan Edwards usou naquela pregação ao se referir a João Batista, passando a ideia de que todo pregador ele deveria ser como João Batista, deveria queimar e irradiar, deveria ter fogo e deveria ter luz. Então é muito interessante porque, apesar de Jonathan Edwards ele ter utilizado essa ideia principalmente para os pregadores, eu tenho para mim que esse é um conceito que deve estar presente na vida de todo cristão. Ou seja, como cristãos, nós devemos buscar compreender aquilo que são os ensinamentos que estão presentes na palavra de Deus. Dessa forma, nós devemos buscar ter luz em nossas mentes. Mas é muito interessante que, à medida que nós, da mesma forma que nós devemos buscar ter luz em nossas mentes, ou seja, ter um entendimento bíblico acerca das doutrinas, nós não devemos apenas ter um entendimento correto, mas também afeições santas. Ou seja, todo entendimento que nós buscamos ter através das Escrituras deve fazer com que nossos corações sejam santificados, deve fazer com que nossos corações tenham sentimentos santos, para que assim nós possamos viver de modo santo e para a glória de Deus. Daí que eu vejo que esse conceito, esse slogan trabalhado por Jonathan Edwards é muito importante não somente para os pregadores, mas para todos os cristãos. E uma passagem, um episódio que nos mostra isso, se encontra lá em Atos capítulo 2, ali por ocasião do Pentecoste. Aquele evento, aquele acontecimento onde a igreja primitiva ela foi batizada pelo Espírito Santo, onde a igreja primitiva ali naquele episódio ela é cheia do Espírito Santo, e nós podemos observar ali, conforme o registro de Atos 2, 42, como que aqueles cristãos que haviam sido batizados com o Espírito Santo, como que aqueles cristãos que haviam sido alcançados pela pregação do apóstolo Pedro e que haviam sido convertidos, como que aqueles cristãos viviam. Ou seja, um grupo de cristãos que agora podemos dizer foram batizados pelo Espírito Santo, ou seja, vamos dizer, eles tinham fogo em seu coração, como que esses cristãos viviam? Então vamos ver aqui, através dessa passagem, como que está presente a ideia de luz na mente
e fogo no coração. Atos 2, versículo 1 até o 4 diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Normalmente, quando nós falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, nós pegamos essa passagem para dizer que ser cheio do Espírito Santo é o mesmo que falar em línguas. Ou seja, uma das evidências de que eu sou cheio do Espírito Santo é que eu falo em línguas. Eu tenho um vídeo aqui no canal e vai aparecer aqui o link onde nós vemos esse debate, qual é a análise que Martyn Lloyd-Jones e John Stott fazem acerca daquilo que é o conceito de ser batizado com o Espírito Santo. Se ser batizado com o Espírito Santo necessariamente quer dizer que nós devemos falar em língua, ou se ser batizado com o Espírito Santo é algo que todo cristão, ao ser convertido, é batizado com o Espírito Santo, o que não implica em falar em línguas. Nesse vídeo, que eu vou deixar aqui o link, vocês podem ver qual é o debate entre Martyn Lloyd-Jones e John Stott, duas grandes referências naquilo que é na área da teologia, na área do cristianismo. Mas aqui, nessa passagem, nós podemos ver então que ali em Pentecostes, a igreja primitiva, os apóstolos, são batizados com o Espírito Santo. Aí no versículo 41, diz, depois da pregação do apóstolo Pedro, né, conforme nós vimos na narrativa, lá no versículo 41 diz o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo o acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então aqui, no versículo 42, o texto diz que aqueles que haviam sido batizados, que foi o número de quase 3.000 pessoas, aqueles que haviam sido batizados, aqueles que foram agora alcançados pela pregação do apóstolo Pedro, e agora foram batizados pelo Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Aqui o texto, a palavra batizado se refere realmente ao batismo nas águas, mas tendo o entendimento de que todo cristão, ao ser convertido, ele é batizado com o Espírito Santo, todos esses cristãos aqui, eles foram batizados também com o Espírito Santo, tá bom? Aí no versículo 42 diz o modo como eles viviam. Ou seja, o que caracteriza uma igreja cheia do Espírito Santo? Quais são as evidências de que um cristão ele é cheio do Espírito Santo? Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles buscavam ter o entendimento correto acerca daquilo que eram as doutrinas, os ensinamentos dos apóstolos. Então, um cristão ou uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela busca ter luz na sua mente, ou seja, ela busca compreender aquilo que são as doutrinas conforme revelado nas Escrituras, e não para por aí, porque o texto diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, foco no coração. Eles buscavam ter um entendimento doutrinário, mas também procuravam ter uma vida de oração. Então uma coisa não anula a outra. Então, como cristãos, fechando aqui esse vídeo, nós devemos compreender que essa ideia, né, que esse slogan, digamos assim, trabalhado por Jonathan Edwards, é algo que deve estar presente em nossas vidas. Nós devemos procurar ter luz em nossas mentes, ou seja, ter o conhecimento da palavra de Deus, mas esse conhecimento deve nos levar a termos uma vida de oração, a termos uma vida de piedade. E somente quando nós tivermos o correto entendimento acerca daquilo que são as doutrinas bíblicas e cristãs, então nós estaremos aptos pelo Espírito Santo a termos uma vida de relacionamento com Deus. Uma coisa leva a outra. Então que esse ensinamento se faça presente em nossas vidas. Que haja luz em nossa mente e fogo em nossos corações.